Bom dia. A nossa aula começa às 10h45 e termina meio-dia aí? Alguém pode confirmar para mim o horário que termina? Acho que 12h20, né? Eu estou sem o controle aqui agora, e para não perder tempo para poder pegar, 12h20? Muito bem. Bom, essa aula, independente de irmos para o presencial ou não, ela vai ser remota, né? Ela vai ser online, remota, enfim. Foi o que o nosso coordenador me passou. Vocês já têm alguma disciplina antes dessa? Aos sábados? Sexto período, não. Não, vocês só têm essa disciplina. Somente a senhora. Algum de vocês puxam disciplina mais cedo? Até o momento, eu não sei se o pessoal está puxando, não, mas tem que esperar que, às vezes, tem gente do sétimo período. Sim, por isso que eu estou perguntando. Hoje é o primeiro dia de aula. Então, vamos lá. Existem duas situações nessa disciplina. A gente pode ter aula todo sábado, de 10h45 a 12h20, mas tem algumas professoras que fazem um acordo que faz de 15 em 15. Vocês já tiveram isso em algum momento? Eu já, mas semestre Já? passado. Às vezes até mais, professor. Como assim até mais? A professora do período passado, ela colocou no AVA já a programação do semestre, marcados encontros que a gente tinha que ter pelo AVA, e o que não tinha, ela deixava uma atividade lá, uma leitura para a gente fazer, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, aí eu sou um tipo de professora que eu gosto de entrar em acordo com a turma. Então, assim, podemos ter aula toda semana ou podemos ter um encontro quinzenal e vocês vão fazendo as atividades na semana que não tem. Eu sempre vou postar na sexta-feira, ou geralmente é sexta ou sábado de manhã. Pode ser que eu poste antes? Pode, mas geralmente é sexta e sábado ou sábado pela manhã. Sexta-noite é o mais certo, de madrugada, né? Então, assim, e aí eu queria saber de vocês qual é a proposta de vocês para mim. Por mim, quinzenal. Por mim também. Também. Eu estou perguntando isso porque eu quero passar. Como é que é? Alguém falou aí? Bom, por mim também. Tá vendo, Vitor? Tô. Então, se a senhora achar que em 15 vai dar para tranquilo, a hora toda vai estar em concordância com a senhora. Então, vamos lá. Já registrei aqui, vou passar para o Gustavo, porque eu sou parceiraça dele e eu não faço nada sem passar a informação para o meu coordenador, né? Então, a gente fecha 15 em 15. O material de hoje já está lá, que é uma abordagem ergonômica dos sistemas. Vou liberar aqui com vocês e, automaticamente, essa liberação, eu já vou, fecho isso e, na próxima semana, já deixo a atividade desta matéria. Mas vamos falar primeiro, mesmo que eu não consiga fechar isso, falar sobre prova. Eu não sou muito adapta à prova tradicional, beleza? Principalmente por estarmos remoto. Eu prefiro atividades práticas. Então, eu passo um problema ou uma situação, vocês geram soluções e me apresentam aqui. Eu acho que é muito mais funcional do que eu passar uma provinha, o que é ergonomia, por exemplo. Né?
Beleza? E um problema que eu acho, que eu percebi, é quanto à escrita. Não sei se é o perfil da turma. Eu tive problemas de cópia. Eu falo tanto, eu explico tanto, eu peço tanto. Na íntegra, não faça cópia, não tem necessidade disso. Eu não estou aqui para cortar ninguém. Estou aqui para agregar valores, compartilhar conhecimento e termos um bom relacionamento. Fato. Partindo disso, o que eu quero de vocês? O mínimo de seriedade. O menos é mais. Não adianta fazer como aconteceu com um colega, me entregar um trabalho de 80 páginas, porque eu sei que vocês não vão fazer um trabalho de 80 páginas para uma disciplina. Isso é um TCC. Isso é fato. Se eu peço você para analisar dentro de uma empresa, de preferência real, que você tem acesso, todo o processo de segurança do trabalho, e você me vem com uma avaliação de 80 páginas, quando eu começo a ver, de cara, tem até pesquisa de campo. Tá de brincadeira com titia, né? Eu sou velhota, quase 50, mas não sou doida. Sou doida, não sou maluca, enfim. Então, assim, eu acho que a transparência é de primeira linha com a gente. Eu sou assim, sou desse jeito que eu estou falando aqui com vocês, sou de boa, sou real, e eu quero transparência. O meu WhatsApp está lá no grupo, eu fico 24 horas online. Qualquer problema, qualquer dúvida, manda mensagem. Não está presente por algum motivo numa aula de 15 em 15? Problema algum. Professora, não posso estar presente por A mais B mais C. Beleza, mostra que você está vivo. Eu jogo limpo. Porque, poxa, vocês não abrem câmera. Tem uns que nem falam. Tem uns que eu gravo assim. Ó, Joda. Joda, eu não vou esquecer de Joda nunca na minha vida. Um aluno do 7º período. Não vou esquecer dele nunca. O cara participativo, o cara abria a câmera, o cara fazia trabalho, fez os trabalhos todos baseados na empresa dele, sem esconder nome, sem nada. Eu não exijo, né, que vocês coloquem o nome. Luciano, Juliana. Mas, necessariamente, não são porque as pessoas são participativas. Tem aqueles também que eu não esqueço o nome. Por causa das cópias, por causa dos BO de sala de aula, apesar de estar aqui numa tela, tem uns BOzinhos no horário da sala de aula, uns estresses entre vocês, que eu não sei, que parece que está aqui é pior. Então, assim, tem uns caras que eu não esqueço o nome. Alunos sem gênero, né? Então, automaticamente, o que eu quero é que vocês joguem limpo comigo. Entendeu bem? Não entendeu? Amém. Beleza? Fala e a gente entra no acordo. Algum questionamento, alguma pergunta antes de a gente começar a matéria? E eu gosto que vocês participem, até porque minha voz está quase rachada. A minha também. Para mim tá show. Então, tipo... Ela já mandou o papo reto. Exatamente. Jefferson, eu sou desse jeito, eu sou nesse estilo. Não sou muito de falar quem sou eu como profissional, porque fala até papagaio fala. É verdade. No dia a dia das nossas aulas, nos nossos encontros, vocês vão sabendo quem é a Alessandra. É claro que se eu estou dentro da universidade, se eu estou dando aula, é porque eu tenho um mínimo de qualificação, eu tenho uma especialização, porque eu sou mestre, mas ainda não vou dizer em que área eu sou mestre, não. A gente vai trocando feedback aí, né? Porque a gente vai conversando, né? Então, eu acho que esse feedback entre a gente
Não se começa um relacionamento onde você, no primeiro dia, na primeira semana, você passa um relatório de quem sou eu, e você de quem é você. A gente vai se conhecendo, a gente vai estreitando o nosso relacionamento. Isso a dois, isso em qualquer grupo social, seja num grupo religioso, seja num grupo de trabalho, seja num grupo de atividade física. Então, a gente vai se adequando a cada dia. Alguém me mandou aqui. Professora, bom dia. Bom dia a todos. Eu não peguei o iniciozinho, vai ser de 15 em 15 a princípio, até a última palavra do Gustavo, né? Que a senhora vai comunicar a ele. Não sei se é só comunicar ou precisa do aval dele. E quanto à volta presencial, seria 15 em 15 ou essa matéria já está definida que ela seria online? Não, ela está definida que ela vai ser online. Online. Já está definida. Show. Foi a primeira coisa que ele me passou. Né? Por causa de voltar remoto, quando veio essa história de voltar presencial, foi uma das coisas que ele me passou, porque titia aqui, né, querido? Titia aqui não trabalha só na nossa universidade. Titia aqui, depois que terminar a gravação, aí você vai saber como é que a minha vida é uma loucura, né? Mas a gente vai conversando. Então assim, para eu hoje sair, estar 10h45 presencial em Maricá, na verdade, eu já teria que ter ido ontem. Teria que ter ido na sexta, porque é uma loucura. Não que eu more tão longe, por causa das minhas atividades que eu tenho, tá? Mas isso a gente conversa fora da gravação. Não, espera lá. O branco que a senhora já coloca de cara, ele já traz uma leveza já para a aula, traz uma conscientização da senhora para com a gente, que no fundo a gente quer aprender, quer estar envolvido, mas existem circunstâncias que nem sempre dá para estar. Então, já trazendo essa leveza aí para a gente absorver o máximo, já é muito bom para a gente. Exatamente. Por quê? Porque eu acho assim, o que eu falei, nós estamos num processo que a pandemia está acabando, sei lá, acabou, enfim. Mas eu vivo em vários grupos de organizações e eu sei que algumas pessoas estão com alguns problemas pessoais. Esses problemas pessoais, não estou falando de doença necessariamente, tem uma série de situações em 2 anos que aconteceu. E como o estudo ficou praticamente 100% remoto, porque o híbrido só ia quem queria ou quem podia, automaticamente, muitos não foram, não é porque não queria, muitos não foram porque arrumou uma atividade para pagar um negócio chamado código de barra, né? E eu não sou louca. Eu sei que tem uns alunos que me procuram e falam, professora, esse semestre passado eu tive um aluno que ele é taxista nessa disciplina. E alguns sábados ele assistia a aula no ponto de táxi em Maricá. Como que eu vou dizer para o cara, não, você não vai assistir aula, não vou aceitar você? E ele abria a câmera. Então, assim, e o cara tinha responsabilidade, com eles não foram de 15 em 15, a gente tinha aula toda semana. Então, assim, eu tenho que entender. Eu acho que... E eu tenho que jogar limpo. A única coisa que eu peço de vocês é isso, joga limpo. Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem aqui, que é dessa turma. Mas... Que luxo! Manda seu nome, peraí. Porque eu não sei nem quem são vocês. Que luxo! Você sabe que eu não vou resistir, né? A Camila é a representante? É. É. A senhora falando assim, parece até apresentador de televisão, o produtor falando no ponto. Então, cara,
Aluna internacional. Ela não vai poder me responder e interagir comigo, está só no WhatsApp. Ela está fora do país. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Em pleno dia 12, aí já está aí, ó, fora do país. Não é fraca não, hein? Seja bem-vinda, Camila. Um prazer. Aí, tudo bem. Minha filha, mas dá no mesmo. Luiz, tá ok. Mas para mim tudo é igual. Vou chatear vocês do mesmo jeito, quando eu precisar. Vamos lá. Vamos compartilhar. Estão vendo minha tela? Sim. Deixa eu só pegar o chat aqui. Gente, eu vou fechar a câmera porque eu estou com material em outra tela, né? O povo de TI tem dessas coisas, né? Aí, para não ficar de ladinho com esse narizinho feio que eu tenho, aí eu prefiro fechar a câmera, beleza? Professora, desculpa interromper aí, mas com relação à chamada, coloca o nome no chat mesmo? Hoje você vai colocar o nome e a matrícula no chat, porque não estou acessando. Geralmente eu faço a chamada em tempo aqui já no horário da aula, tá? Mas eu vou pedir esse favor a vocês, beleza? Tá ok, obrigada. Beleza. Nada. Até o final da aula eu vou lembrando a galera de novo quem não colocou. Bom, abordagem ergonômica dos sistemas. Conceito de ergonomia. A ergonomia é o estudo científico da relação entre homem e os seus meios, métodos e espaços de trabalho. Então, a gente já tem aí um processo para aplicar isso dentro do nosso... dentro do nosso trabalho, na nossa empresa. O objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas que a compõem, um corpo de conhecimento que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar numa melhor adaptação ao homem e ao meio tecnológico e os ambientes de trabalho. Nós vamos visualizar que nós temos um ciclo que é o homem, o ambiente, a informação, a organização e as consequências. O que acontece? Dentro da empresa de vocês, alguém aqui trabalha na área de construção? Eu trabalho. Quem falou, por favor? José Renato. José, dentro do processo onde você trabalha, você automaticamente, o engenheiro, quando ele vai, não sei qual é o processo o método de trabalho de vocês, o engenheiro, quando ele vai visitar a obra, o que ele leva na mão? Papel, prancheta, tablet, o que ele leva na mão? Realmente é uma prancheta, né? Então, algumas empresas já trabalham levando um equipamento tecnológico. Porque, muitas das vezes, ele já está linkado, já está com a internet linkado ao sistema da empresa física, e o que ele registrar ali já vai em tempo real para lá. Beleza? Com isso, a gente acaba tendo todo esse procedimento. Mas isso tem um impacto dentro de uma empresa. Por exemplo, estão vendo aqui meu mouse?
Sim. O que acontece? Aqui vem falando de temperatura, ruído, luz. E a internet? Será que o local que eu estou permite eu usar a internet? Então, tem uma série de situações. Será que a pessoa ela está apta ao ambiente tecnológico? Enfim. E aí a gente começa a pensar nesse processo. Um sistema é composto por um conjunto de subsistemas interdependentes, interrelacionados. São os sistemas circulatórios, respiratórios, digestivos, enfim. Sistema é sistema. É tudo que se comunica e interliga, onde ele vai ter uma entrada, um processamento e uma saída. Seja ele sistemas informatizados ou não. Sistema é sistema. No caso da ergonomia, é adotado o conceito que vem da biologia, um conjunto de elementos que interagem entre si com um objetivo comum que evolui o tempo, no tempo, né? E aí, a gente vem falando dentro de um sistema onde a gente trabalha. Eu falei aqui num processo onde você tem um engenheiro que está numa obra e ele está com um tablet. E ele está passando, alimentando aquilo ali, que é um subsistema do sistema matriz que está na empresa física. Dessa forma, quem está lá, os meus executivos, por exemplo, está vendo as informações em tempo real. Isso é funcional, muito funcional. Porém, a gente tem aí algumas questões sobre fronteiras. As limitações, por exemplo, as limitações humanas, as limitações de ambiente, as limitações do dia a dia e, principalmente, aquela limitação de, muitas das vezes, reter informações. Olha a palavra, tá? As entradas de dados que vocês fazem, vocês engenheiros, eu trato vocês aqui já como engenheiros, a entrada de dados, o processamento e a saída, vai depender exatamente de vocês ou do seu estagiário. Porque o que o seu estagiário fizer, ou o seu colaborador, que você vai ter uma equipe, caras, pensa bem, analisa uma informação onde você vai ter um zero a mais, uma vírgula fora do lugar. Dá problema? Na área da civil? Hã? Muita coisa. Vocês têm aulas de desenho, acho que com o Gustavo, não é? Desenho técnico?
Não, depende. Tem gente que teve com Rita e tem gente que teve com Gustavo. Sim, mas já teve a disciplina. E vocês têm ali, trabalham AutoCAD, provavelmente. Você Sim. já pensou uma metragem mínima feita ali, de forma errada? Prejuízo todo. As casas vendidas financiada não é só a venda da casa, você tem toda uma documentação. A casa é 70 metros quadrados construído. Claro que ela não vai ter varanda estendida, ela tem um biombo embutido para ela estar registrada naquela linha da construção. Ela não tem garagem, na maioria das vezes, estou falando 70 metros quadrados construído, num padrão tradicional aí. Em Maricá, por exemplo, Itaipuaçu, Cordeirinho, tem uma outra política de construção por ser uma região diferenciada e um público diferenciado. Vocês sabem disso. Mas em Itaboraí, em São Gonçalo, na maioria das vezes as casas ela não têm aquele padrão, que vem com garagem, vem com varanda gourmet, com área gourmet, chuveirão, não vem com isso. Isso por quê? Porque eu tenho uma política de clientela diferente. Mas essa casa de 70 metros quadrados, na verdade, muitas das vezes, ela tem 69,80 metros quadrados. Alguém sabe me dizer o porquê? Não 70 fixo? Alguém arrisca? Por causa do habito. Perfeito. Eu espero que meu microfone não esteja dando... Mas tá, microfonia, tá dando. Porque eu estou com problema de áudio aqui, tá? Tá. Exatamente. E aí, você compra por 70, mas não recebe 70. Mas, pô, é pouquinha coisa. Gente, isso no montante para a construtora, isso dá um lucro surreal. Que a gente Igual a pôr de gasolina. A gente não está falando de uma casa. Nós estamos falando de várias. E ainda tem aquela casa que é vendida, porque geralmente o consumidor ele paga uma média de 10 mil de documentação. Mas, malandramente, eu, como construtora ou proprietária, o que é que eu faço? Não. Você não tem? Eu te vendo com... Eu pago os 10 mil e você paga suavemente nas prestações. Pô, você precisa da casa, você não tem? Eu já ganhei nisso também. Gente, a área de construção é matemática acirrada, linkada à tecnologia. Vocês não são de TI, mas vocês precisam saber ou ter alguém na equipe de vocês que saiba trabalhar com Power BI. Excel tem que estar na veia. Eu trabalhei em informática aplicada na turma do curso de vocês, agora na grade nova é uma coisa de desenvolvimento lá. O Word, eu trabalho só relatório. Excel, com planilha específica para engenheiro. Por quê? Porque
Vocês têm que ter isso na veia. Aí eu digo, videoaula para vocês assistirem 100% prático, para vocês fazerem. Não sabe, não é problema. Aprende. Não admito um estudante de engenharia civil terminar a faculdade de 5 anos sem dominar o Excel. Porque para você ter um estagiário, para você ter um funcionário colaborador na sua equipe e você falar que está errado, você tem que saber. Ponto. E não dá para ser mais ou menos. Todo mundo tem um sol e uma sombra na vida profissional. Agora, você vai determinar o tamanho do seu sol, o tamanho da sua sombra. E isso é atrás. Você tem que aproveitar agora, enquanto você tem uma palavrinha chamada universitário. Depois que você pegou o canudo, babou, não tem mais essa, estou aprendendo. Você tem que saber. Aí você tem o tal do conselho, o tal da carteirinha. Acabou. Aí você vai ser aquele engenheiro que vai só assinar. Pô, a Alessandra faz obra, não é engenheira. Aí o que a Alessandra faz? Pô, José, assina aí essa planta aí para mim, para botar a plaquinha lá para mim. Se você tivesse feito todo o serviço, vamos supor que você me cobraria 20 mil. Sua assinatura, 1.500. Pô, não fiz nada, 1.500, tá bom pra caramba. Cara, é seu nome. É seu nome. Pô, professor, eu gostaria mesmo de estou no 6º período, ou alguns no 7º, eu precisava muito de obter um conhecimento no Excel. Chama no privado. Eu te passo os videoaulas onde tem na íntegra. Agora, saber soma, subtração, multiplicação no Excel? Minha filha, no ensino médio, sabe. Você tem que saber PROC V, PROC C, si, conte si, gráfico, linkar o Excel ao Power BI para fazer gráfico dinâmico. Isso você precisa saber. Para você gerar seus relatórios dinâmicos. Isso você precisa saber para você, quando tiver um estagiário ou um colaborador, ele fez errado, você tem como falar. Eu te dou uma planilha eletrônica pronta. Eu preciso saber, preciso de um relatório agora do faturamento de 5 anos atrás, até 2020, até 2021, mensal. Caraca, pirei o cabeção. O cara me deu uma planilha com dados da construtora de 5 anos atrás, que ele quer criar metas para 2022. O que eu vou fazer? Simples, só clicar. Importa a planilha para o Power BI, ferramenta gratuita da Microsoft. Importou? Show! Trata a tabela. Verifica se você não tem que fazer umas análises. Vai lá, faz uma análise, faz umas formulazinhas que às vezes precisa, específica para o que ele quer, vai para o relatório. Foi para o relatório, que no Power BI é bonito falar inglês, né? Que nada, é relatório, tudo em gráfico. Isso aqui é dinâmico. Eu clico aqui, o cara já vê o ano de 2019 e já aparece automaticamente todo o faturamento mensal de 2019. Clique. Qual o gestor, qual o gerente que não vai gostar de facilidade disso? Qualquer um gosta. Tem que se qualificar agora. Faça os videoaulas, hashtag treinamento no YouTube, 100% prática, Excel, Power BI, façam,
e depois faz um cursinho de R$ 20 na Udemit para você ter o certificado. Mas eles também te oferecem o certificado de alguns cursos. O Udemit é bom que é conhecido. Isso aí é o processo para eu me qualificar, o processo para eu fazer o meu diferencial no mercado. Então, isso aqui que eu estou falando, esse slidezinho aqui, é a alma. É a alma da questão da ergonomia. Você tem que saber qual é a entrada correta e a saída. Quando você chega para o seu estagiário, para o seu colaborador e diz assim, aqui está a planilha, eu preciso do relatório A, B e C. Essa planilha, se está pronta, você tem que saber se as informações que estão ali estão corretas. Se os resultados de 2 mais 2 têm que dar 4. Você tem que saber disso. Pô, deu 4,5, 2 mais 2? Você tem que ter expertise. Você tem que saber exatamente o que está errado ali. Não é simplesmente chegar para o cara e dizer, pô, esse resultado está errado. Se for um estagiário, pô, você pode me explicar? Que líder vai ser você? Aquele líder da década de 80? Mão de ferro? Eu falo e você executa? Sem interação? Não existe mais isso. Taylor já quebrou isso há muitos anos atrás. Foi dado como maluco. Então, a liderança hoje, ela é colaborativa. Você gostaria de ser liderado? Eu sou a líder aqui desse grupo. Eu chegar e falar assim, nossa aula é toda semana, de 10h45 a 12h20, onde posto material, falo, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha. Quando eu ver, eu dou a palavra a vocês. E, ao mesmo tempo, a prova é no prova fácil, com 20 questões, 10 discursiva, 10 objetiva. Primeiro impacto. Primeira impressão que fica. Eu sou a líder. E é automaticamente, você vai sair do setor de trabalho, você vai sair da sala de aula falando péssimo de Alessandra. Seja ela a gerente do trabalho, a coordenadora, seja ela a líder de sala de aula. Ponto! Alguém mandou uma mensagem aqui. Ah, não. Ponto! A gente tem que trocar informações, porque às vezes o seu colaborador, ele pode, com a informação dele, pode auxiliar nas suas tomadas de decisões. O que eu fiz aqui? Vocês são meus colaboradores. Gente, a opção é todo sábado, de 15 em 15, eu dou a matéria e posto uma atividade lá. Beleza? Beleza. A prova, eu não sou apta à prova tradicional. Quem está no 6º período tem que lidar com prática. Gosto de trabalhar atividades práticas. Beleza? Beleza. Não, professora, eu prefiro assim, prefiro assim. Então, vamos entrar no consenso. Não dá para ser as duas opções. Bom, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Isso é democracia. A liberdade não é libertinagem. Ser transparente com o seu colaborador não é ter intimidade. Isso pode ser meu amigo do portão para fora, pode ser meu amante, meu namorado, minha irmã, meu pai, minha mãe, ponto. E aí, na hora que você tem isso aqui, se você não faz uma boa entrada de informação, de dados, o seu processamento vai ser péssimo. Vai me gerar dados incorretos. Aí você faz aquela planta onde você fechou em 70. Vocês sabem
que no processo da construção tem muita perda. Fato. O tal do operador, eu chamo de operador aqui na sala, que são os pedreiros em geral, muito deles, em construtor, então, eles não estão nem aí. Prego? Prego é uma coisa que você perde as contas. Só que aquilo ali tem um custo. Tábua. Então, assim, a gente tem que ter uma consciência que um milímetro, 1 metro, é muita coisa que você se perde. Eu fiz uma construção que eu bato exatamente nisso aqui. Eu tive um prejuízo enorme. Num ambiente total, um único ambiente, de uma média de 14 por 4,5, 14 metros por 4,5, no contrapiso, eu tive uma diferença de 3 centímetros para 10 centímetros. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção que prejuízo é esse? Vocês têm noção que praticamente eu tive que fazer um outro piso? Joga o piso. Que lindo. Quando chegou um ponto, eu percebi que a casa estava assim. Eu sou muito detalhista. E eu senti que estava assim um arcinho de inclinação fora do prumo. Como é que você fica? Não é não? Você, engenheiro, não dá para não acompanhar. Não dá para fazer o real. Você, engenheiro, você tem que estar ali, ó, em cima, verificando. Em Cordeirinho está sendo feito um hipermercado de atacado. E o engenheiro, são 2 engenheiros, eles vão todos os dias lá. Ou vai um ou vai outro. Um é mais experiente, né? O outro é novinho e tal. Claro que tem menos experiência do que o outro. E aí eu observando o que é experiente, ele chega na obra assim. Seu fulano, diga aqui, por que aquele cara ali está custando fazer aquele processo ali? Não vou citar o que é, tá? Isso é o processamento. Porque a entrada foi a coluna que estava sendo feita, o concreto que foi colocado, e uma hora tinha que tirar a tábua, não tem? Ou você vai deixar o concreto com a tábua? E aí, só que tem um muro. E o cara não conseguia tirar, mas por quê? Aí ele falou assim, experiência do rapaz, né? É esse que estava falando, a gente chama de mestre de obra, né? Aí o engenheiro, na hora, rapaz, pega a ferramenta tal, segura aqui essa pegada aqui, que é o vergalhão para fechar, né? Essa pegada aqui, você faz isso assim, de mão abanando, sem nada. Quando ele olhou a coluna, ele falou assim,
ainda está ruim, porque a gente vai perder no acabamento. Observei, olhei, falei, o cara é bom, hein? Ele já está pensando lá na frente. É o custo, o lucro. Automaticamente, o processamento foi ruim, porque o processamento é exatamente a construção do concreto. A entrada era o material sendo gerado. A saída é a coluna pronta. Que ele já sabia que estava perdendo. No dia seguinte, chegou o outro, o novinho, bonitinho, né? Aquele novinho, engenheirinho todo de tênis, não usava, nem de boot ele estava de tênis. Todo arrumadinho, eu olhei assim, que gracinha, né? Tão bonitinho. Aí eu, como eu sou eu adoro aprender, adoro vigiar, eu falei, vou aprender com esse cara, né? Já chegou logo com o equipamento na mão. Aí está ele. Só deu bom dia. Aí eu estou olhando. Estou olhando. Aí eu chamei ele. Falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nesse corredor, precisa jogar um concreto. Eu sei que vocês vão fazer uma saída de água e tal aqui, para sair lá no esgoto da rua. E eu sei que vocês perderam muito concreto nesse primeiro pavimento. Poxa, ninguém falou. Se tivesse falado, eu tinha feito isso. Falei assim, não. Na verdade, falta de expertise. E também, né, você ainda vai fazer a galeria aqui. Se você joga o concreto aqui, como é que você vai fazer a galeria? Primeiro você faz a galeria, depois você joga o concreto. Como você vai fazer o segundo pavimento? E com certeza, pelos cálculos, vocês vão perder muito concreto, aí você joga aqui. A intenção é até ali. Mas pelo desperdício que vocês tiveram no primeiro pavimento, vai dar para esticar até lá na frente. Beleza? Beleza. Ele olhou para minha cara assim. Nossa, a senhora é engenheira há quanto tempo? Eu olhei para ele e falei assim, eu não sou engenheira, eu só faço construção. Eu só faço obra, mas eu não sou engenheira. Eu pago o engenheiro para assinar para mim. Ele olhou para minha cara, assim, regalou 2 olhos, eu falei assim, Por quê? Muitas das vezes eu vou precisar do serviço do engenheiro. Tomei na cabeça em um momento? Claro que tomei. Fiquei possessa? Claro que fiquei. Óbvio. Mas não que a planta estava errada. E sim, o operacional, o primeiro operacional que eu coloquei, era ruim. Automaticamente, até eu acertar com a pessoa fechamento, que eu acertei, aí fechou. Aí fechou. Já sabe como é que eu sou, sabe que eu sou chata, sabe que eu sou detalhista, sabe que cheguei lá, tem um revestimento na parede, um negocinho, tira e coloca outro. Não, eu falei assim, mas isso aqui é só tirar e colocar. Sim, eu sei que é só tirar e colocar, mas o prejuízo é meu, né? Mas é só um revestimento. Mas se eu pensar nisso em cada cômodo ou em cada obra, eu estou morta. Perco aí uma caixa. Perco 1 metro quadrado. Quanto custa 1 metro quadrado desse revestimento? Se for R$80, menos R$80. Então, isso aqui, gente, tem que ser surreal. Vocês têm que ficar. Eu tento ficar com a câmera fechada, mas eu não consigo, porque eu falo com as mãos, eu sou assim, tá? Desculpa, a gravação fica ótima. Então, assim, tem que ser muito bem planejado por vocês. Alguma pergunta? Gente, eu falo muito, tá? Não, eu ia comentar, professora, que às vezes a senhora estava falando do revestimento, e às vezes eles fazem o contrapiso, colocam o revestimento
mas não tem o cuidado de, durante o processo de estar colocando o piso, limpar as juntinhas, as valinhas onde vai colocar o rejunte do piso. Aí aquela massa seca ali, aí depois eles vão passar alguma coisa ali naquelas valinhas, e nesse processo acaba quebrando as pontinhas do revestimento. E aí fica aquela coisa feia, horrível, que muitas das vezes, na hora, sim, rapidinho, a gente não percebe, mas depois que está pronto, se você for observar, são vários pisos com E aquela aí eles pontinha quebrada. tampam com revestimento. Se for um porcelanato, né? O que é que vai acontecer? Ele quebrou ali, não o de barro. O retificado. De barro, não. O porcelanato Sim. de cimento. Você, dependendo da cor, você nem percebe, a pessoa nem percebe. Não Aí nota. joga ali, faz uma gambiarra com revestimento, beleza. Mas aí que tá. Eu custei fechar com a pessoa que me entendesse, porque vocês sabem que mulher por si só ela é complicada. Não, mulher por si só é complicada. A chata igual a Alessandra, acabou. Então, muitas das vezes, então, você tem que pegar uma pessoa, uma equipe que te entenda e saiba colaborar com você de uma forma que o tempo que ele leva limpando aquele encontro dos pisos ou do revestimento geral, ele vai ganhar na hora que fizer o revestimento, que vai ficar um serviço muito mais bonito. Não vai ter perda de tempo. Por exemplo, tira esse revestimento e põe outro. Eu vou ganhar prejuízo, mas eu prefiro tirar. Exatamente. E se for revestimento de barro, branco, revestimento de barro, tipo, sei lá, uma cozinha. Você quer botar de barro porque você não tem dinheiro? É para venda. Você vai botar, dependendo do valor do imóvel, um revestimento de cimento na parede de cozinha? Não faz sentido. É o ideal? Mas é para venda, é dinheiro. Você está fazendo casa, seu cliente é popular. Mas também você não vai fazer um troço e vai vender o troço todo esgulepado, né? Verdade. Então, são coisas que você tem que montar a sua equipe. E ele tem que entender isso aqui. Claro que você não vai falar de entrada, saída e processamento. Você vai falar sobre entendermos o quê? A análise de dados. Quais são os dados que a gente tem que avaliar e analisar? Qual é o processamento que a gente tem que... Onde eu quero chegar? Qual é o objetivo que eu tenho que chegar? Ponto. Só isso. De resto, é resto. Show? Show. Professora, eu passo aí na pele todo dia. É por aí. E dói, hein? E dói. Eu trabalho com carro, né? E até montar uma equipe boa, eu demorei praticamente 5 anos para montar uma equipe boa. E o verniz que a gente usa lá, ele é pesado. E aí toda a sobra é descartada. Eu comecei a pegar a sobra e juntar no recipiente. Em 2 dias, só com a sobra, fazia uma lata fechada. Aí comecei a mostrar isso. E além de coisas simples, como você entrar num lugar, acender uma luz, sair e não apagar, entendeu? Deixar a luz acesa à toa, entendeu? Eu fico muito possessa. Sei lá, de tudo. Se você for anotar, você botar na ponta do lápis, o prejuízo é muito grande. E lá você, com certeza, você tem ventilador. Então, a oficina é recuperadora de veículos, de seguro, essas coisas assim. Sim. Tem a cabine de pintura, né? Uhum. Eu tinha um pintor lá que eu falava com o cara todo dia, cara, se saiu da cabine, desliga a cabine. Saiu da cabine, desliga a cabine. Pra que isso? E ele saía... Vai dar um trabalho danado, ligar e desligar.
Não, sair que eu falo, tipo assim, Sim, ele mas eles ia pensam almoçar. exatamente isso. Pra Ah, quê? sim. Já vou voltar. Aí ele saía da cabine, eu cansei de falar, eu ia lá e desligava e fiquei quieto. Aí no final das contas, ele teve que ser substituído. Porque não tem como eu ficar falando a vida toda, entendeu? Eu não suporto Porque isso. porque o dono passa e não fala nada. Aí ele me chama e eu que Exatamente. Porque entendeu você, que como levo. engenheiro, muitas das vezes você não é o dono da construção, não é o dono da construtora. Você está prestando serviço para uma empresa, você é funcionário de uma empresa, você vai ter seu superior. Dificilmente vocês vão começar já como executivo. É um degrau de cada vez. Então, se você não cobrar os seus colaboradores, alguém vai cobrar de você, fato. Você acha que o executivo vai lá no operacional cobrar o cara? Jamais. Jamais. Ele é executivo. Ele vai lidar com você. Ele não vai falar com o peão. Ele vai falar com você. E você tem que saber lidar com isso. Não é fato. Por isso E que não eu é digo, tem fácil, um não. sol e uma sombra para todo mundo. Mas você tem que saber lidar, saber o tamanho que você quer da sua sombra e do seu sol. Um sol que fez aí um tempo atrás com sensação térmica de quase 50 graus, fica em pé nele, na beira da praia, para ver como é que é. Sem entrar na água, só na areia. E sem obrelone. A escolha é sua. Mas, desculpa atrapalhar aí, mas isso que o Jefferson está falando, o Jefferson está falando com um colaborador que trabalha o dia a dia com ele, né? Eu também trabalho na rua com prestação de serviço, e quando você terceiriza o serviço, você pega o cara terceirizado, que o cara olha na sua cara, no dia a dia, e fala assim, você não é nada, quem é você? Dá vontade de matar o fulano. É por aí. Então, assim, lidar com isso não é fácil. Mandar o cara tomar café, não dá. Mas também, nos dias de hoje, você mandar fazer a dispensa do cara é cruel. A gente pensa, pô, o cara é casado, tem família e tal. Mas manter uma pessoa dessa para eu ser cortada ou viver com a minha cabeça na guilhotina, também não posso. Ou é eu ou é você. Mas, professora, se ele não se preocupa com a família dele, eu vou ter que me preocupar? Exatamente, mas é o que eu acabei de falar. Ou é ele ou é eu. A minha cabeça é na guilhotina, eu estou sendo cobrada. Então, eu já dei o papo, eu já dei as dicas, eu já cobrei. Agora, não tem jeito. Infelizmente, gente, eu sou muito realista. Eu sou líder de uma equipe. Eu tinha uma pessoa que trabalhava no local, num dos locais que eu trabalho, há bem mais tempo do que eu. Eu tenho 12 anos, a pessoa tinha 20 e pouco. Falei, ninguém vai me demitir. Tenho 20, tipo assim, sou estatutário, né? Quase isso. Beleza. Falei. Isso falei durante um ano. Quando chegou, uma virada do ano, fui chamado pela direção da empresa. E aí? Você vai continuar pagando incêndio? Seu contrato é para isso? Você paga incêndio? Dos outros? O que você decide? Aí eu tomei minha decisão. Eu escutei da direção. Muito bem. Porque se você não toma essa decisão, quem ia ser substituído era você. Não dá para ter pena. Foi um ano. Porque a gente tem umas regras de quanto que pode estar dispensando, né? Então, não posso, de repente, dispensar uma pessoa setembro. Tem umas regrinhas lá. A questão de custos e tudo mais. Regras internas. Então, e aí? Ou é eu ou é ele? Estou agora com uma pessoa no mesmo processo. Eu estou há 2 anos
Em 19, eu comecei a falar. Entrou a pandemia, aí que eu comecei a pipocar. Como eu sou líder de 2 equipes na mesma empresa, só que em cidades diferentes, essa pessoa muito parceira consegui botar nas 2 cidades. Só que em uma, só ficou 1 ano. Não deu para ficar. Em 2019 foi cortado. 2018 para 2019 foi cortado. Quando chegou em 2019, eu comecei. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, a pessoa entrou em desespero. Eu falei, cara, a gente vai ter que se adaptar. Ponto. O que eu fiz de imediato? Eu não tinha hábito de trabalhar em casa. Meu escritório aqui, eu quase nem usava minha sala de estudo. Vivia mais na estrada do que dentro de casa. Sempre com notebook. Iniciei com notebook. Só comecei a sentir dificuldade. Porque, até então, eu, dentro de um local, vamos falar uma sala de aula, eu estou com um notebook aqui, mas estou com vocês sentados na cadeira. E aqui não. Antes de ter a alta de TI, de materiais tecnológicos, o que eu fiz? Comprei logo equipamento. Então, eu comprei PC Game, comprei câmera, monitor de 24, comprei câmera boa, comprei caixa de som, comprei logo montei um estúdio. Eu estava adaptada a isso? Eu estava acostumada com isso? Não. Ainda mais eu, que adoro lidar com o público. Me adaptei. Comecei a falar com a pessoa, mas sei que nem todo mundo tinha condições para isso. O que eu fiz? Vou juntar a fome com a vontade de comer, cara. Eu não tinha tempo de estudar muito, porque vivia na estrada. Tem mais de um emprego. Beleza. O que titia fez? Ripei 3 pós-graduação em 2 anos. 3 pós. Entrei em outra faculdade. Como eu já tenho faculdade, já estou no 7º período. Fiz isenção de matéria, já estou no 7º período. O ano que vem eu já me formo. A intenção era querer me formar agora. Mas como tem uma regra lá que não pode puxar matéria porque o curso é novo, o ano que vem eu já me formo. Falei para a pessoa, cara, faz isso, faz isso. Você é mais velho do que eu, mas já trabalha comigo há muitos anos. Faz isso, faz isso, faz isso. É o que eu digo, cada um tem um sol, é da mesma área que eu sou. Cada um tem uma sombra. Faz o leque. Fiz um concurso, passei. Já sou federal. Aí me fiz para São Gonçalo. Mas como é um concurso que eu posso trabalhar em Niterói, me chamaram essa semana. Não posso ir. Em Niterói, para mim, não dá. Porque lá em Niterói teria que ser sábado o dia inteiro. Falei, não dá. Pô, professora, mas a sua aula é remota, dá para... Não. Compromisso é compromisso. Nem eu quero ficar sábado o dia inteiro presa. Ponto. Aproveitei a pandemia para estudar, para me qualificar. E aí? Fez do limão a limonada. Exatamente. Eu sou virada no 780. Se eu ficasse presa, no início eu tive que... Fui colocada numa equipe para poder criar a plataforma do AVA de uma universidade, com o pessoal de Uberlândia. Fiquei 1 semana sem entrar no meu quarto, dormindo 1 hora por noite, tomando banho no banheiro social. Ponto. Ponto. Opção minha. Era uma opção para eu poder aprender, foi uma opção para eu ser conhecida no local que eu estava. Pô, Uberlândia. Quanto que eu poderia fazer ponte aérea para Uberlândia? Eu nem tinha tempo. Eu saía do Rio para Uberlândia assim, num clique. Show. Tranquilo. Então, a gente tem que saber se qualificar na hora certa, aproveitar o momento certo das coisas. E agora é o momento de vocês. É o momento de vocês pegarem, que estão no 6º período, e pipocar para se qualificar. O Jefferson, por exemplo, dentro do meu trabalho, ele tem
inúmeras coisas para ele colocar no trabalho, vai ser a avaliação para a prova. Vai ter inúmeras coisas. Ele foi falando, eu já fui pipocando aqui no cérebrozinho, na cabecinha aqui da velhota. Segurança do trabalho, ergonômico. Caraca, o ambiente ergonômico, caraca, já vim pensando assim, ó. Uma série de coisas. A lâmpada não apaga? Então, pera lá. Esse é meu problema. Qual é a solução que eu vou dar? Ponto. Redução de custo é o que todo mundo quer, toda empresa quer. E vocês sabem disso, porque a sua primeira empresa é a sua residência. Professora, sabe de uma coisa que muita gente não pensa em questão de redução de custo? É a morcegagem. Muita coisa. Entendeu? Tempo é dinheiro, né? Aí o pessoal fica enrolando, dormindo no celular. Eu vi outro dia no Facebook assim, contrata-se pedreiro com internet R$ 25. Sem internet, acho que 50, 150, sei lá. É complicado. Muito, muito complicado. E aí a gente tem aqui o conceito de saída, né? Em termos de resultados finais, a gente já falou isso aqui, não preciso passar isso aqui de novo, discutimos até melhor do que em cima do processo aqui. Nós temos 2 tipos de sistemas, que vocês usam na empresa de vocês, ou vão usar nas construtoras, sistemas abertos e fechados. Sistemas abertos, há necessidade de intervenção externa para se corrigir o desempenho. Os fornecedores da vida, né? Há mecanismo de autocorreção, e estas são feitas de forma automática e contínua. O servo de sistemas fechados é também chamado de servos-sistema, onde, isso dentro da biologia, no contexto geral, fala sobre os seres vivos, são geralmente servos-sistemas, no qual você, na verdade, você tem aí o seu processo da construção, você tem todo um relacionamento diferenciado. Você tem o seu sistema onde você está conectado, está ligado, depende de informação de fornecedor, aquela coisa toda, fornecedor não manda informação, você está parado e ainda tem o tal do colaborador que joga lá o verniz, quase é uma caixa, 1 litro? Como é que é? Uma lata? Vende uma lata pequena, quartinho, Então, e em galão. Então, uma perda de quase 1 galão ou 1 galão por dia. Então, querendo ou não, aí eu tenho um sistema onde o próprio colaborador, que isso é um sistema, ele não é um sistema automatizado, mas é um sistema. Eu tenho que ter isso. Então, a gente possui aí, deixa eu pegar aqui, já no sentido, aqui, quando os sistemas sensoriais detectar variações de ambiente de temperatura, aciona automaticamente os mecanismos de produção ou de eliminação do calor para manter o equilíbrio térmico. Mecanismos de homeostase são importantes para manter o funcionamento de máquinas sem perda de eficiência ou para se atingir determinados objetivos. A gente acabou de falar isso. O tal da lâmpada, da luz que não acende, entra e sai, não acende, não apaga, aliás. Se ele ficar no escuro, é bom demais para a gente, né? O tal da morcegagem, pô, depende. Sistemas abertos, nós temos aí a questão de tecnologias complexas, onde os custos devem, então, ser comparados com as vantagens que os mesmos podem proporcionar. Beleza.
Adianta você falar para mim que eu tenho que adquirir um equipamento, algo caríssimo de civil? Qual é a vantagem? Qual é o custo? O que isso vai me proporcionar para o melhor desempenho nas nossas atividades? Tem que ter justificativa. Pedir, todo mundo pede. Para quê e por quê? Ponto. É o para quê e o por quê. Professora, Oi. assim, igual a senhora está falando sobre reduzir custos e tal, tem muitos engenheiros também que quer reduzir demais, né? Às vezes uma seção de ferro quer reduzir, às vezes trabalhar com um embolso de 2,5 cm quer trabalhar com 1. Então tem que saber aonde você pode reduzir, né? Não, mas exatamente. A questão de redução, necessariamente, eu não posso ter uma perda de qualidade. A nossa construtora é uma construtora pequena. Aí você começa a me pedir equipamentos, materiais com preço muito elevado. Que, na verdade, eu não tenho necessidade disso. Mas quando você me diz que eu tenho uma bitoneira, eu vou conseguir ter menos um funcionário operacional, isso é lucro ou não? Muita coisa, só de imposto, FGTS, Esse é seguro dos e meus. tudo mais. Esse é dos meus, infelizmente. E Desculpa aí. E a qualidade do material ainda, né? Desculpa aí, mas não tem como. Cada Não cair funcionário, para você colocar na equipe, ele já tem que render pelo menos 3 vezes o salário dele. Porque o cara participar. ganha R$ 1.500, mas ele não sai para a empresa por 1.500. Ele não sai por 1.500. Então, ele tem Para aí... não ter aquele concreto cheio d'água, né? Ele tem aí, primeiro, os encargos. Ele tem aí, ele sai a 70% mais ou menos. A mais do salário dele, que a empresa paga. E aí tem o que, não sei se foi o Luciano que falou, o concreto cheio d'água. Você tem um produto final, uma saída final ruim, porque o processamento foi péssimo. E se for na segunda-feira que o cara chega assim, tipo, lá segunda-feira? E olha que tem Empurrando. uns que nem vão, né? Não, cara, você de boa. Se ele não for e apresentar um atestado... Menos um trabalho. Não, na verdade, Isso que eu ia falar agora. é menos prejuízo, porque ele não vai fazer o concreto péssimo. Ele não vai deixar os 3 pedreiros parados porque a massa não chegou para o camarada botar o tijolo. Exatamente. Ele não vai ter o que eu vi lá em Cordeirinho. Ele não vai ter o que eu vi em Cordeirinho. O tempo que se levou para poder botar a massa num balde para poder subir a massa para o segundo pavimento. Que loucura! Que loucura! O problema, professor, de um cara desse é que, tipo assim, eu tenho 10 colaboradores. Chega um cara desse para trabalhar, aí os novos vão falar assim, pô, eu vou ter que trabalhar para pagar o salário desse cara. Esse cara tá moinhando, eu vou moinhar também. Entendeu? É isso aí. E aí estraga a equipe toda. Muitas vezes isso é complicado. Laranja podre. Exatamente. Mas tem a questão também, né, professora, que a gente não pode avaliar todo mundo por igual, né? A gente, como líder, tem que extrair também o máximo de capacidade daquele indivíduo, né? Porque sempre vai ter, e às vezes o problema está do lado de cá, não está do lado de lá, de a gente não ter aquele... Né? É lógico que é uma exceção, podemos dizer, mas às vezes o problema também está no líder, né? Está na gente, não saber trabalhar com a pessoa, o ser humano. Rapaz, né? mas você ser líder, você saber, para você ser líder, você tem que saber liderar e conhecer a sua equipe, entendeu? Eu, particularmente, com os meus amigos que trabalham, eu trabalho junto com eles, eu faço questão de cada um fazer, colocar para fazer naquilo que ele faz melhor, porque ele vai render mais e com certeza vai trazer mais lucro.
entendeu? E se o cara não estiver bem, num dia bem, passando mal, eu tenho que entender, eu pego junto, substituo, tiver que mandar para casa se cuidar, vai e vou pro lugar. E o negócio é esse, cara. Não, é isso aí. Eu costumo dizer que o cara só é um bom líder quando ele foi um bom liderado ou ele aprendeu a ser um bom liderado. Nenhum bom É líder isso aí. ser liderado. Ele Então, nunca será um bom. então, o que eu vou dizer para você... O Jefferson foi um bom liderado. E aí eu vou te dizer o seguinte. Como eu, com os meus 20 e poucos anos, 23 anos, eu já era formada, eu recebi uma proposta e fui morar no Amapá, na capital, Macapá, só que ninguém fala Macapá, porque lá é um ovo, tudo se reduz em Macapá mesmo, então fala Amapá. E aí eu conheci, fui já com uma moleca para coordenar equipe no estado, no município e numa empresa privada. Com a idade de 23 anos, eu ia ter isso aqui no Rio. Quando? Nunca, né? Garrei com unhas e dentes. Quando eu cheguei lá, eu tinha meus superiores. Eu cheguei com o perfil exatamente do que foi falado aí na aula, com quem tinha me liderado. Todo jeito de que... Claro que você, quando você lidera e você não tem experiência, como era meu caso, você leva uma bagagem de alguém. E depois você acaba criando com a experiência o seu perfil. Resumindo, como eu fui muito bem liderada, eu fiz uma boa liderança. E eu tenho um perfil de líder. E eu tenho um perfil de socialização. Eu fui adaptando, eu fui aprimorando, fui percebendo que de um lugar para outro existem umas situações diferenciadas. Quando eu fui fazer um trabalho em Cacoal, interior do interior de Rondônia, não é o método que eu usava lá em Macapá que eu podia usar em Cacoal. Primeiro que eu estava numa capital, pequena, mas é considerada capital. Cacoal é um lugarejo de Rondônia. Da capital Porto Velho ficava uns 300 e poucos quilômetros, mas só tinha índio. Como é que eu vou lidar com índio igual eu lido com vocês? Como é que eu vou dizer para o cara sobre tecnologia da forma que eu falo para vocês? Isso em 2001, 2002, mais ou menos. Conheci um cara em Manhuaçu, região, Zona da Mata de Minas, chamado, posso falar o nome dele tranquilo, Thales Ranas. Pensa num cara, carrego coisas dele na veia. Problema, todo gerente sabe que tem, todo supervisor sabe que tem, todo diretor da empresa sabe que tem. Ele sabe. A casa é dele. Ele precisa de solução. E você tem que fazer isso. Por que eu falei do Power BI para você, Power BI e do Excel para vocês? Porque a gente sabe que na área de vocês vão ter que gerar muito relatório para mostrar resultados. E o resultado de vocês é baseado em números. Antes da obra estar em pé, eu tenho que saber quanto que aquilo ali custou. Vai custar, na verdade. Eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que saber se a minha meta do ano passado foi X milhões de reais,
e eu conseguir assim na risca, esse ano tem que aumentar. E não tem nada melhor do que o Power BI, o Excel. Então, você chega lá com um monte de papel para ele, um monte de planilha no Excel, um monte de número. Ah, tá, eu crio gráfico. Mas o gráfico do Excel, no Excel puro, necessariamente você não cria aquele dinamismo. E detalhe, eu não preciso no Power BI trabalhar só a base de dados em Excel. Você pode ter um sistema na empresa que tem um banco de dados lindo, maravilhoso, limpo, em SQL. Professor, esse programa, você não programa, alguém de TI criou. Ele vai te passar isso aqui que está nesse sistema me interessa. Ele vai te passar a base de dados, você vai importar para o Power BI e ali você vai trabalhar da maneira que você quiser. Essa é a solução que você tem que dar na sua construtora. Quem não faz, não é visto. Meu chefe diz, professora, que os dados têm que ser organizados e estruturados. E se fosse para ter um monte de dados soltos no Excel, ele não pedia para mim. E aí você faz o quê para gerar essa solução para ele? Eu faço isso aí que a senhora estava falando, Power BI, Dinâmica, Excel, faço Perguntinha básica. Além da Vanessa, quem aqui conhece Power BI? Só Vanessa? Vanessa é o bicho dessa área, professor. Ó, desculpa aí. Minha mentora. Estou aprendendo também. Desculpa aí. A verdade tem que ser dita. Ela está integral à frente de vocês. Ela já está fazendo a sombra dela aumentar um pouquinho. Vocês precisam saber disso. A verdade tem que ser dita nua e crua aqui dentro de sala de aula. Porque depois que você estiver lá fora, meu filho, o mercado corta. Vanessa, já assistiu os videoaulas do hashtag treinamento? Não. Muito bom. É. Muito bom. Vou colocar aqui. Vou procurar depois. Já vou colocar aqui. Ele tem o Power BI do zero, ele tem Excel do zero. Vou botar alguns links aqui, espera aí. Só que assim, eu vou pegar direto o canal do cara, né? O cara é o bicho. Esse rapaz trabalhou junto com o meu aluno, tá? Na L'Oréal. Ele era funcionário da L'Oréal em TI. Olha, aqui tem de tudo. Do Power BI tem... Eu mexo Excel. mais com Excel. Agora estou mexendo mais no Power BI. Estou aprendendo, né? Aqui tem Excel, tem de tudo. Calma aí. Ah, essa tabela dinâmica é top. Espera só um pouquinho. Então, a gente não usa relatório, né? Aqui a gente vai ter, vou passar para vocês aqui onde você tem em Excel uma tabela dinâmica. E 5 passos para você fazer uma tabela dinâmica. 5 passos no Excel. Mas eu não sei direito Excel. Busca algo diferenciado. Tem Excel de iniciante, intermediário,
e avançado. Ó. Eu nem sei se tem algum. Cara, deixa eu até clicar aqui. Espera aí. Deixa eu pegar. Esse último aí, ó. Deixa eu ver, eu peguei aqui. Aqui é uma propaganda que é um curso, eu não sei se é pago, mas não precisa pagar. Não tem tempo, não tem dinheiro, assiste videoaula. No YouTube, o que mais tem? Tem uns que já é fechamento, entendeu? Então, assim, esse canal do hashtag treinamento, eles são muito bons. Muito bom mesmo. Tem o canal de uma menina muito boa também. Muito boa. Então, assim, passo a passo completo para PROC-V, tabela dinâmica, 5 formas do Excel básica. PROC-V é vida. Ai, sim, é. O quê? Você vê que um dos primeiros que eu falo é PROC-V. É nesse último aí que tem isso tudo que eu estou falando. Você vê que eu sempre falo de PROC-V, PROC-V, PROC-C, tudo, isso é vida, gente. É vida, é vida. Quando você tem uma tabela com milhões de informações, cara, é a melhor coisa que existe. Condicional C animada. Gente, aproveita. E detalhe, tá? Aproveita enquanto que nós estamos ainda nesse mês no online. A princípio, oficialmente vamos voltar em março, mas que tudo pode mudar. Vocês sabem disso, que a gente está à mercê do governo. Se realmente a gente continuar remoto, não sei se a gente continua ou não, aproveitem para se qualificar. Escuta o que eu estou falando. Não deixa a Vanessa ficar à frente de vocês, não. Estejam do lado dela, no mínimo. Que daqui a Agarrado, pouco... professor. Você tá doido? Essa aí é a vida dela, ela trabalha com isso. Ela é nossa mentora. Aí, Vanessa, bora rolar um cursinho básico de Excel para essa galera? Bora. Que eu souber, eu passo para frente. Então, vamos lá. A aula de Excel, o curso de Excel é online, 100% online. A gente oferece gratuitamente para os meninos, tá? Eu crio o Zoom, combino com o Gustavo, crio o Zoom, bem específico para a turma de vocês. E esse curso a gente grava, disponibiliza, pode ser na minha aula mesmo para eles, e você vai fazendo as planilhas em tempo real. Para a galera. De preferência que você já traga uma planilha. Eu vou te dando uma dica, algumas coisas já prontas, o digitável, para eles já no primeira aula pronto, e aí nas próximas a gente pede para eles digitarem para a gente fazer as fórmulas. A gente não vai perder tempo aqui para digitar Excel, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Digitar nome de pessoas, nome de material, isso já tem que vir montado. Tem outro brabo também, professor, que hoje não pode assistir a aula. Paulo Menezes. Na próxima, depois você vai conhecer ele. Ele também brabo é bom? Também. É brabo. O cara é brabo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. TI, programa. Ontem a professora falou... Ontem a professora... AutoCAD. Eu tenho uma pessoa... Falou assim, ela está no 3º período. Vitória. A Vitória é a minha monitora de Excel para os alunos do 1º período. Ela está no 3º. A minha prova em informática aplicada na turma dela, eles tinham que criar uma planilha. A Vitória só criou uma planilha com QR Code. Fiquei como? Babei.
Babei. A garota já está com monitoria, acho que ela vai ficar como monitora até o final do curso, já vai até me emocionar. Porque eu tenho certeza que ela vai ser minha colega de trabalho na área acadêmica. E ela nunca pensou em dar aula, ela nunca pensou em dar curso, ela nem sabia trabalhar com Excel. Dedicação. E ela e o marido fazem o curso, e, no entanto, ele tem outro perfil, né? Faz engenharia civil, ele tem outro perfil, e ela está ali, ela está focada. E eu, como já não gosto, estou assim, só modelando ela. Cara, tu vai trabalhar na engenharia, lá na construtora, mas tu vai também fazer o mestrado, tu vai entrar em sala de aula. E a gente, Gustavo conhece ela como a palma da mão. Com uma aluna desse, igual vocês falaram aí do Paulo, da Vanessa, vocês já conhecem as qualificações deles, as habilidades deles, né? Por que não aproveitar isso? Compartilhar conhecimento não vai fazer ninguém ser concorrente e ser melhor ou pior do que ninguém. Já é. Já vou falar com o Gustavo. Sem soma de dúvidas. Você tem horário na parte da tarde livre, Vanessa? Professora, esse é meu problema. Horário. Mentira que você não é, Alessandra. Eu trabalho no Rio, né? E moro aqui em Maricá, em Itaipuaçu. Eu saio cedinho, saio 5h30 e volto cravadamente na hora da aula. Ou seja, quando eu tiver que ir para Maricá, por exemplo, quando voltar o presencial, vai ser eu cruel. vou chegar já na hora exatamente da aula quando eu chegar, porque Rio, para mim, eu faço 2h30. Não, é porque o curso, na verdade, ele não vai ser dia de semana, né? Ele vai ser num sábado, que pode ser antes da nossa aula, pode ser depois da nossa aula, não tem problema nenhum. E eu posso ver o dia que eu não trabalho no sábado. Posso ver. Não, e a gente pode trabalhar o seguinte, não é de 15 em 15? A nossa aula, não é obrigatório fazer o curso, então uma semana a gente tem a nossa aula, a outra semana tem o curso. Sim. A gente pode adaptar isso. A questão, que na verdade eu já estou pensando em você em outro curso, em outro local. Tá? É na nossa universidade, mas não é na civil, é em outro curso dentro da universidade, por isso que eu te perguntei. Então, entendi. Assim, eu já falo com vocês pensando lá na frente. Tá? Meninos, então assim, eu tenho aqui Homem, Cultura e Sociedade, desculpa, Homem, Máquina, eu tirei compartilhamento. Estão vendo aí? Sistema Homem-Máquina, na verdade, você vai ter a interação do operacional, né? Do engenheiro, do colaborador, junto ao sistema. Mas a gente sabe que a gente tem as habilidades. Tem todo um processo em relação a isso. E dentro desse contexto, temos a função receptora, visão, audição, né, olfato, você ter a sensibilidade da utilização da tecnologia. E você tem os sistemas, o qual vocês vão aplicar. Esse sistema, na verdade, ele tem tudo que é novo incomoda. Se eu já estou na empresa adaptada e por um acaso eu passo a ter um novo processo, será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou ser substituída? Algumas pessoas têm esse perfil. Dificuldade de se enquadrar na mudança. A mudança tem que acontecer. E mais do que nunca, agora a gente já viu que tem que acontecer. O que não dá para vocês fazerem, e nessa aula remota, aliás, nesse período da pandemia, vocês visualizaram que a área de vocês não parou.
E foi uma área que não dava para fazer remoto. Como é que eu vou botar um tijolo em cima do outro remoto? Como é que eu vou fazer um contrapiso remotamente? Algumas coisas foram remotas? Sim. A prática, não. E foi um dos setores que mais cresceu na pandemia. Exemplo disso é a quantidade de alunos que vocês têm no curso de vocês. Fato. A cada semestre, eu não vou falar do estado do Rio de Janeiro, vou falar da região. Maricá, São Gonçalo e Niterói. Quantas universidades tem em São Gonçalo com engenharia? Quantas universidades tem em Niterói que tem engenharia? Quanto tem em Maricá? Nós temos aí mais de 2.000 engenheiros sendo jogados no mercado por semestre. Dá para você ser mais ou menos? Não pode nem pensar em ser mais ou menos. Eu vou trazer para a minha aula um cara que é especialista em estruturas. Desculpa, mas essa sou eu quando eu falo dos meus ex-alunos. Ele foi o meu ex-aluno, é um ex-aluno, que ele tem uma empresa hoje de engenharia. Ele presta serviço para a Globo, a empresa dele presta serviço para a Globo, presta serviço para a Petrobras, presta serviço para várias empresas. Ele vai vir dar uma palestra para vocês na íntegra. O Gustavo já sabe que eu faço isso, eu já trouxe ele em outras aulas. E eu vou pedir para ele mostrar para vocês como que ele apresenta para o cliente dele o resultado que o cliente dele quer, em 3D. Como o engenheiro não tem que saber tecnologia? Esse cara cansou de chegar na cantina. No Bing, professor? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Para poder... 3h30, para poder explicar aos colegas cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra. O que, meu querido Paulo? Agora que eu vi que é um presente. Então, assim, ele é muito bom. Eu tenho orgulho de ter participado da vida dele. E eu tenho orgulho de virar colega dele. Que ele é um cara super dedicado. E eu falei um dia para ele, tu vai ser meu colega de acadêmico. Tu pode ser engenheiro onde você quiser, mas você vai ser meu colega de acadêmico. Primeira oportunidade que eu tive, chamei Felipe, não teve como. Claro, não tem por que não fazer isso, Paulo. Estamos para compartilhar conhecimento. Chamei Felipe. Hoje, na empresa dele, os estagiários dele são alunos dele. Eu digo que sala de aula é uma vitrine e ninguém acredita. São os alunos dele que estão lá, dentro da empresa dele. E aí ele montou um escritório próximo à universidade para os meninos nem pegarem trânsito. Ele tem uma locação fora, ele fez uma estrutura para ele ter o quê? Qualidade de vida no trabalho dos meninos. Gente, aí o cara olha para minha cara e fala, mas quem me ensinou certas coisas? Isso para mim é um orgulho do caramba. Me desculpa aí, mas ver um cara assim top, porque ele é top. Eu gosto muito de ver meus alunos assim crescerem, como a Vitória. Agora, a Vanessa, vocês falando dela, o Paulo, por que não sugarmos deles? Não é porque eles estão na mesma sala que eu, que eles não têm mais habilidades. Tá exemplo aí. E por que não sugarmos deles?
oficialmente, para valer como carga horária para vocês de atividade complementar, e para que ela também e ele sejam conhecidos dentro da universidade. Que isso tudo é um caminho. E essa sou eu, gente. Eu me emociono, eu falo. Se eu tiver que dar bronca, eu dou. E assim, tá? Então, desculpa aí pelas minhas emoções, tá bom? Então, meninos, a gente vai estar trabalhando mais ou menos assim. As nossas aulas vai ter muito dessas coisas. Não corto o vídeo. Não tenho tempo, já digo aqui, para ficar tratando. Podia cortar um monte de coisa aqui do vídeo, mas não corto. Essa sou eu e vida que segue. Eu sou assim. Se estivesse em sala de aula, ia ser assim. Não dava para... Espera aí que eu vou voltar. Né? Então, sou assim, transparente. E eu espero que realmente a gente tenha aí um relacionamento estreito e que nós possamos compartilharmos conhecimento um com o outro, porque eu também aprendo com vocês, não tenha dúvida disso. Tá? Então, eu jogo alguns materiais lá. E hoje eu não vou, porque eu já porrinho muito o Gustavo. Hoje eu não vou passar mensagem para ele, mas na segunda, de repente, eu passo para ele. Tá? A não ser que eu veja ele online, que aí eu catuco lá, mas, né, enfim. Vou parar a gravação, quero falar com vocês.